Fala galera, como estamos? Bom, vocês devem ter visto aí que a IBJJF anunciou que vai rolar o Pan-Americano sim, vai ser em outubro. Eles mudaram a sede da Califórnia, que é onde a gente está acostumado, para a Flórida, e o fato de seguir sendo nos Estados Unidos foi algo que gerou muitas críticas, alguns elogios, mas com certeza dúvidas de todos os lados, porque como é que tá a fronteira dos Estados Unidos para pessoas que vêm do Brasil? Pensando nisso, eu trouxe o Lucas Migon aqui para conversar comigo. O Lucas é advogado e ele trabalha justamente com imigração. Ele trabalha com muitos atletas e muitos deles tiveram que parar o processo de visto no meio por conta dessa pandemia. E o Lucas veio esclarecer essas dúvidas aí. Será que a gente pode entrar nos Estados Unidos? A restrição é para brasileiros? É justo a federação estar fazendo esse campeonato a essa altura do campeonato, né? A essa altura da pandemia? E a gente conversou sobre isso. Eu vou colocar aqui na sequência desse vídeo um trechinho desse nosso papo, mas para quem quiser ouvir completo, vai lá no podcast. O link tá na descrição desse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e nem de seguir a gente no Instagram, @jiu-jitsu-in-frames. Até lá! Bom, e uma outra coisa que eu vejo que as pessoas estão falando muito é sobre, tipo assim, então se eu quero chegar até o PAN, eu posso chegar até o PAN. É só eu sair do Brasil, passar 15 dias, sei lá, no México, porque os Estados Unidos tá recebendo gente do México e pronto. Só que assim, duas coisas, né, que eu quero saber sobre isso. Primeiro, isso é possível do ponto de vista jurídico? E a Uhum. segunda coisa, que na verdade eu não quero saber, mas eu quero emitir a minha opinião, né? Se caso isso seja possível, o quanto é viável para um atleta de jiu-jitsu, né, que vive vendendo rifa, por exemplo, que a gente vê nessa época de PAN mundial, tal, o que a gente mais vê é a gente vendendo rifa, se virando como dá para juntar o dinheiro para conseguir ir para os Estados Unidos. O quanto isso é viável para o mundo em que a gente vive, para o nosso nicho, você sair do Brasil, fazer uma escala de 14 ou 15 dias em um outro país e chegar nos Estados Unidos para competir o Pan-Americano com o dólar a quase R$ 6. Pois é, foi uma coisa que eu tive que responder várias vezes no começo, porque eu trabalho com atletas tanto da ponta, lá de cima, faixa preta, campeão mundial, etc., quanto atletas de base que estão nas faixas coloridas, estão chegando lá e tal, faixa azul, faixa roxa. Tem vários professores do interior ou de outras equipes menores que têm atletas com potencial que precisam ir, etc., e eu preciso dar um atendimento. O atendimento é o mesmo, são momentos diferentes da carreira, mas as leis da imigração são muito parecidas para todos, então elas valem da mesma forma. E a gente está sempre estudando. Eu tenho essa herança da minha formação original como advogado e tal, e eu tento levar isso para todos os ramos da minha vida. A gente não está buscando burlar a proibição, a gente está buscando seguir a proibição nos termos dela, perfeitos. E os termos dela fazem alusão claríssima a 14 dias no território do Brasil. A solução é não estar no território do Brasil 14 dias antes da sua viagem. Como é que você faz isso? Indo para outro país. Óbvio que você vai ter que selecionar um país que não esteja na proibição também, para você não acabar saindo de um país proibido para outro, e a partir daí você vai conseguir fazer o teu embarque direto para os Estados Unidos. Por que a gente fala do México? Eu tenho orientado os meus atletas que trabalham comigo, eu falo muito do Panamá, porque o Panamá tem uma escala fácil de fazer, ele é bom, tem companhias aéreas, tem a Copa, eu posso citar a Copa Airlines, e ele vai com voos direto lá para a Califórnia do Panamá. Então, você consegue fazer viagens boas. Óbvio que agora com a pandemia tem que checar esses roteiros, etc. Tem que olhar com as companhias aéreas, porque nem são todos os aeroportos que estão recebendo voos internacionais, as restrições internas dos Estados Unidos, mas é uma forma viável. Agora, ela é viável, ela é plausível, ela existe a forma. Agora, se ela é uma forma adequada, eu penso que não, porque eu não posso ter um esporte onde eu vejo pessoas vendendo bala na rua para pagar o Mundial, os custos, as viagens para o Mundial, e eu atendo pessoas, às vezes, que juntaram dinheiro ou que participaram de concursos públicos para patrocínio, para conseguir ter a verba para viajar. Eu não posso marcar, eu não posso admitir que a federação que organiza os campeonatos, que essas pessoas estão se sacrificando ou angariando forças ao redor delas para conseguir juntar recursos para ir, ela não pode impor um ônus de passagem e hospedagem 15 dias antes, além da outra passagem, né, para os Estados Unidos, que numa realidade onde as pessoas não conseguem nem pagar o próprio visto.
E Uhum. ainda mais com a questão do câmbio. Então, assim, sim uma forma plausível de você ir para os Estados Unidos, de você respeitar a quarentena de 14 dias em outro país. É, Na verdade, ela vai ser feita, mas vai ser feita pelas pessoas provavelmente que estão no topo, porque quem vai ser contratado para lutar evento, ou quem vai ter, de fato, os atletas de elite, os eventos têm como marcar com esse tipo de custo para fazer uma luta acontecer. Então, no topo do jiu-jitsu, você vai ver isso. Agora, 90% do jiu-jitsu vai ficar de fora. A Uhum. maioria, a esmagadora, vai ficar de fora. A gente sabe disso. E não é nem razoável você pensar nos gastos desse. Nem individualmente, nem coletivamente, nem como equipe. E uma outra coisa também desse lance de passar 15 dias fora, tipo, voltando e misturando um pouco os assuntos, é Uhum. que, como as coisas estão muito instáveis, imagine só, você se planeja para passar, 14 dias no México e depois de 7 dias o PAN é cancelado. Porque assim, a gente sabe que lá no início, quando o PAN foi cancelado, estava muito em cima e eles cancelaram uma semana antes. E isso muito provavelmente não vai acontecer, mas pode acontecer. Não dá para ter segurança. Exatamente. As universidades já estavam se fechando antes, eu já sabia que o Pan-Americano, já tive no Pan-Americano, já sei onde é que era no mesmo lugar, já dava para deduzir que ia acontecer alguma coisa. E mesmo assim, a federação anunciou bem em cima da hora. A gente teve, eu elogiei bastante, até publicamente, a CBJJ com a condução dos protocolos e com o cancelamento, né, o adiamento, eu não sei qual foi o termo exatamente que eles usaram do brasileiro, que Sim. se posicionaram como a gente esperava que uma federação séria fizesse em relação a isso e tomaram as atividades prudentes, mas hoje a gente vê que o que está acontecendo nos Estados Unidos é o contrário. Não há de se admitir que alguém queira fazer campeonato de jiu-jitsu aberto num cenário onde as pessoas mal treinando estão. Uhum. A gente está vendo as academias se adaptando, fazendo treino com distanciamento, com máscara, sem contato com os parceiros fixos, cada cidade e cada estado, cada país numa realidade, naturalmente, porque a situação da doença evoluiu de uma maneira particular em cada lugar. Talvez na Califórnia, em alguns locais, já esteja mais controlado, eles têm mais testagem, eles têm mais controle sobre as variáveis, então pode liberar de forma mais segura o retorno das atividades. Mas aqui a gente está vendo essa realidade e não há um espaço para você pensar em promover campeonato aberto desse formato. Então, deixar muito claro que tudo que a gente falou até agora, assim, é o que a gente tem de informação, né? Até o dia de Sim. hoje. A gente não sabe o que vai ser nos próximos dias, mas a gente espera demais que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, que tenha pelo menos clareado a mente. E se vocês tivessem alguma dúvida de, sei lá, de repente tentar arriscar. Eu mesma falei muito com o Lucas, porque eu ia para o Pan-Americano no início do ano, conversei muito com ele, tipo, vou, não vou, vou, não vou. Um dia antes do meu embarque, eu ia mesmo assim. Um dia antes do meu embarque, mesmo com o PAN cancelado, o Trump declarou estado de emergência no país. Então, a coisa mais prudente foi não ir. E a gente precisa entender que essa é a realidade, infelizmente, e que a gente já está tendo paciência, algumas pessoas mais e outras menos. Não dá para jogar tudo também na conta da saúde mental, como o Lucas falou, porque isso é muito importante. Eu acho que é responsabilidade e paciência mesmo. E é isso. Eu acho que assim, o pessoal que ficou até o final provavelmente vai levar essa mensagem que a gente está passando aqui para dentro do coração mesmo, e eu espero que a gente consiga chegar nelas dessa maneira. Nós sofremos com isso também. Eu, você, Mayara, todo mundo da comunidade foi impactado de alguma forma em relação a isso. A gente entende eu particularmente falei coisas duras aqui, que são duras de serem ouvidas, foram duras de serem ditas também por mim, mas entendam que isso vem de um local de quem também está sujeito a isso. A gente teve que cancelar planos, eu ia viajar também para o Pan-Americano, eu tenho pessoas próximas que são meus clientes, mas também são meus amigos, que estão em situações precárias hoje por causa disso. Eu tenho um mestre também que tem uma academia que sofreu com isso. Então, a gente está no cenário, a gente está envolvido, todo mundo está junto nessa, queira ou não queira. Haja divergência ou não haja divergência. Você pense o que você quiser,
você acompanhe quem você quiser, você manifesta seu pensamento que você quiser, mas está todo mundo junto, mal ou bem, não tem para onde correr. Então, a gente tem que, talvez, como comunidade, usar o que o jiu-jitsu ensina para a gente de melhor, ou pelo menos a forma que eu entendo que o pouco que eu aprendi do jiu-jitsu traz, que é saber ficar confortável no desconforto.